Olá pessoal, eu sou o Lucas Borelli e hoje vamos falar sobre o ETF CHIP11 da gestora Investo, que oferece uma exposição ao setor global de semicondutores. Vou explicar o que ele é, como funciona, suas vantagens e os riscos envolvidos. E no final do vídeo eu vou dar a minha opinião sobre ele, se cabe ou não na minha carteira nesse momento. Então, o CHIP11 é um fundo de índice listado na B3. Ele é um ETF. Esse ETF reúne as 25 maiores e mais líquidas empresas de semicondutores listadas nos Estados Unidos, que geram pelo menos 50% da receita no segmento de semicondutores ou equipamentos relacionados. Em outras palavras, ao investir no ETF CHIP11, você está indiretamente investindo nas grandes empresas de chip do mundo e é negociado aqui na B3 em reais. Eu vou apresentar algumas informações técnicas. Ele foi lançado em julho de 2024, é bem recente. Hoje ele conta com 26 ações dentro da carteira. O ETF tem que investir 95% do patrimônio exatamente como diz o índice de referência. Os outros 5% ele pode fazer como quiser. Nesse caso, eles acrescentaram uma empresa a mais e tem um valor em caixa também. A taxa de administração é composta por duas taxas, uma de 0,30% e outra de 0,35% ao ano, porque esse ETF compra cotas de outro ETF nos Estados Unidos, por isso duas taxas de administração. Eu vou deixar aqui na tela também a composição da carteira do ETF CHIP11, para vocês verem. Ele compra o ETF SMH lá nos Estados Unidos. 99,99% da carteira está nesse ETF. O restante é caixa. O rebalanceamento dele é trimestral e tem variação do dólar, porque são empresas globais que negociam seus produtos em dólar, mesmo o ETF sendo comprado aqui na B3 em reais. O imposto de renda é de 15% em cima do ganho de capital. E é igual a ações na hora de venda, 2 dias para você receber o dinheiro. Mas isso vocês já estão cansados de saber. A composição geográfica dele é de 80% das empresas estão nos Estados Unidos, mas tem os 20% restante, espalhado por vários países. Vou deixar aqui na tela a composição da carteira. E vou colocar também as principais empresas e o peso delas dentro do índice. A Nvidia e a TSMC são as duas maiores, mas tem outras, a Intel e a AMD também fazem parte do ETF. E por que você deve considerá-lo? Aqui estão os principais argumentos. Exposição a um setor de alto crescimento tecnológico. Semicondutores são usados em IA, na automação, 5G, veículos elétricos, data centers. São peças centrais no mundo digital. Para o investidor brasileiro, o ETF CHIP11 oferece uma forma de participar desse tema global e que não tem no Brasil. E é em reais, e não precisa abrir conta no exterior, caso você não tenha. Ou selecionar individualmente várias ações. A diversificação internacional permite acesso a empresas fora do Brasil, o que ajuda a reduzir o risco de estar exposto apenas ao nosso país. Pode funcionar como um ETF de satélite de carteira, se você já tem um ETF núcleo, um ETF amplo e bem sólido. Esse tipo de ETF temático pode trazer crescimento acima da média para a sua carteira. Mas claro, há riscos. E eu sou sempre bem transparente. Se trata de um setor altamente cíclico. Quando a demanda vai bem, tudo sobe. Quando cai, os impactos são grandes. É um ETF muito setorial, ou seja, não é diversificado. Está focado em semicondutores apenas. Isso traz uma volatilidade muito maior. Mesmo sendo em reais, há exposição indireta ao dólar e às empresas estrangeiras. A variação do câmbio e os fatores externos importam. Então, se o dólar se desvalorizar, o ETF também vai. E se acontecer uma guerra envolvendo os Estados Unidos, principalmente, esse ETF pode ser muito afetado. E o mais importante, no atual momento de mercado, as empresas de tecnologia já tiveram valorizações expressivas. Pode até se dizer que já chegamos no teto ou estamos muito próximos do teto do momento. E ninguém quer investir numa ação no topo, então não é o momento. O lançamento foi muito recente, em 2024. O histórico brasileiro ainda é curto, então para avaliar performances mais longas, precisamos olhar para o ETF nos Estados Unidos para entender sua performance. Eu vou deixar uma comparação entre 3 ETFs americanos. O IVV, que replica o S&P 500, o QQQ, que replica o Nasdaq 100, e
e o SMH, que replica as 25 maiores empresas de semicondutores do mundo, o mesmo que o Chip 11. Eu vou comparar os últimos 10 anos. E olha o retorno que você iria ter caso tivesse investido nele em 2015, muito superior aos outros dois ETFs. Agora eu vou dar a minha opinião pessoal, que vocês sabem, sempre trago com transparência. Eu gosto do ETF, acho o setor de semicondutores muito promissor para o longo prazo. A tese faz sentido na minha opinião. Mas eu não tenho Chip 11 na minha carteira atualmente. E por que não? Porque foi lançado muito recentemente e a minha parcela internacional já estava preenchida. Então não é o momento de eu fazer aportes em setores internacionais. Eu penso em colocar como exposição máxima de 5% na minha carteira. Considero que mais que isso fica muito arriscado, dada a alta concentração e volatilidade do setor. Hoje, o mercado de tecnologia está na máxima e muitos falam em bolha ou elevação excessiva de preços. E eu não quero entrar no topo. Eu prefiro ficar de fora por enquanto e observar, fazer caixa e esperar para ver o que vai acontecer. Caso a tal bolha estoure, eu usarei essa oportunidade para comprar o ETF. E foi justamente por isso que eu quis trazer esse vídeo hoje, para você também avaliar e colocá-lo no seu radar. Porque quando a oportunidade aparecer, você tem que conhecer o produto e estar preparado para aproveitar. E lógico, esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. É um conteúdo educacional para você estudar e investir com segurança. Para colocar o ETF Chip 11 na sua carteira, você tem que ser um investidor com um horizonte de longuíssimo prazo, de 10 anos ou mais, que entende o risco da alocação e quer uma parte menor da carteira em tema de crescimento internacional. E caso você seja um investidor mais conservador, que ainda está construindo sua parcela de renda fixa, sua exposição tem que ser muito baixa ou nula nesse ETF. E para fechar o vídeo, o Chip 11 é uma ferramenta interessante para acessar o setor global de semicondutores, com objetivo claro e taxas competitivas. Mas obviamente não pode ser feito na loucura. Requer consciência de risco, planejamento e encaixe correto na carteira. Se você acredita no tema e aceita a volatilidade, pode fazer sentido. Eu pessoalmente prefiro esperar um pouco, manter no radar para entrar quando uma oportunidade aparecer. E se você gostou do vídeo, já sabe, deixe seu like e se inscreva no canal. E me comenta aqui embaixo, o ETF Chip 11 estava no seu radar? É isso por hoje, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Tchau!